Pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos à nossa aula de ciências, página 96, conteúdo do quarto bimestre, tudo bem? Então, nós vamos iniciar voltando lá na página 95, onde nós observamos na tabela 5 tipos de categorias de ventos. Nós observamos que existem ventos de calmaria, ventos de aragem, moderado, vento forte e tempestade. E na página 96 nós temos a seguinte pergunta: você já viveu algumas das situações apresentadas na tabela anterior? Se você já viveu, momentos e situações onde você pôde presenciar essas categorias de vento? Sim ou não? Resposta pessoal. Onde? Como se sentiu? Se caso a sua resposta seja sim, você vai colocar onde e como você se sentiu. Como podemos medir a velocidade do vento? Então, pessoal, para isso nós temos um instrumento chamado anemômetro. Ele é o instrumento utilizado para medir a velocidade do vento. Ele tem um dispositivo que registra o número de voltas em determinado espaço de tempo. Aí alguns alunos perguntam, professora, mas existe também o catavento e a biruta. Vamos lá. A biruta serve para indicar a direção do vento e o catavento para indicar a velocidade do vento. Certo? Então, de uma maneira visual, a biruta nos mostra visualmente a direção que o vento está soprando. E o catavento nos permite perceber essa velocidade. É algo visual, eu consigo ver conforme vai rodando, mais lentamente ou rapidamente o catavento. Mas cientificamente, a única maneira de se medir a velocidade do vento é usando um aparelho tecnológico chamado anemômetro, tudo bem? O anemômetro é um instrumento utilizado pelos meteorologistas para medir a velocidade do vento. Ele tem um dispositivo que registra o número de voltas em um determinado espaço de tempo. Há milhares de anos, o ser humano aproveita a força natural dos ventos. Nos moinhos de vento, as pás giram com a força dos ventos. Essas pás estão ligadas a eixos e engrenagens que permitem a moagem de grãos e o bombeamento de água. Então, aqui nós temos a imagem do moinho de vento em Copenhague, na Dinamarca, e moinhos de vento na Holanda. Então, pessoal, nós podemos constatar que desde lá da antiguidade, a humanidade se beneficia da força do vento. Aqui no caso, no moinho de vento, para moer grãos. A força do vento movimenta as hélices, que movimenta o eixo e as engrenagens, e assim ocorre a moagem dos grãos. Assim os grãos são moídos. Na página 97, temos a imagem do barco à vela. Nos barcos à vela, a energia do vento capturada pela vela é usada para empurrar o barco na água. Acredita-se que os primeiros barcos à vela tenham sido construídos há mais de 5.000 anos. A energia que se produz a partir da força dos ventos é conhecida como energia eólica. Esse tipo de energia é abundante, renovável, limpa e disponível em muitos lugares. Você sabia que utilizando a força dos ventos, isto é, a energia eólica, também podemos obter a energia elétrica?
E nós temos aqui duas imagens, né, do parque eólico terrestre e do parque eólico marinho. Mas vamos então a essa pergunta. Você sabia que utilizando a força dos ventos, isto é, a energia eólica, também podemos obter a energia elétrica? Sim. Mas como se dá esse processo? Vamos lá. Pessoal, primeiramente nós temos que entender como funciona a energia eólica, mais precisamente em um parque eólico. Então vamos lá. Em um parque eólico são instalados vários aerogeradores. O aerogerador é composto pela torre, o rotor, que é a hélice, e a nacelle, que é como se fosse o motor, que é o motor. A força dos ventos move o rotor, né? Move as hélices, que se movimenta e movimenta o eixo principal. E a energia produzida pelo giro do eixo principal passa por uma peça chamada multiplicador, até chegar no gerador. Chegando no gerador, a energia do vento se transforma em energia elétrica. Então, sendo transformada em energia elétrica, essa energia ela vai descer por cabos localizados na torre e segue até chegar na subestação. Chegando na subestação, ela vai seguir para a rede de transmissão e distribuição. E assim é distribuída, chegando até as residências, os comércios, as empresas, certo? Então, aqui nós falamos um pouco de como se dá esse processo de funcionamento do parque eólico, da energia eólica sendo transformada em energia elétrica. E na página 98 nós temos algumas questões onde nós precisamos analisar. Que tal saber um pouco mais sobre a energia eólica e a geração de energia elétrica? Para isso, junte-se com um colega e busque informações em fontes diversas. Então, nós vamos aqui ler algumas dicas e conversar um pouco sobre elas. 1. Vantagens e desvantagens da utilização da energia eólica. As vantagens é que é uma energia limpa, renovável, não emite poluentes e contribui para a diminuição do efeito estufa. Então, aqui nós citamos algumas vantagens. Vamos agora às desvantagens. Para a construção do parque eólico é necessário um enorme espaço de terra. Então, ocupa-se uma grande área de terra, muitas vezes que precisam ser desmatadas para a construção do parque eólico. Outro fator também é o impacto sonoro, pois as turbinas emitem ruídos, sons muito altos, considerado fora do limite permitido, ou seja, esses ruídos causam a poluição sonora. Também não podemos deixar de falar do impacto causado na fauna, pois as aves têm dificuldades de enxergar as hélices se movimentando e com isso o número de aves que morrem em regiões que existem parques eólicos é muito alto. Vamos à segunda pergunta. Como se dá o aproveitamento da energia eólica para a geração de energia elétrica? Para a energia eólica gerar energia elétrica, a matéria-prima principal é o vento, que movimenta o rotor, que movimenta o eixo principal, e a energia produzida pela movimentação desse eixo chega ao gerador, onde ocorre a transformação em energia elétrica. E pelo fato de ser algo onde o vento é o fator principal,
o custo não é considerado tão alto para a construção de um parque eólico. É um investimento muito válido. Vamos para a pergunta 3. O que são parques eólicos? Parques eólicos são os espaços onde são instalados os aerogeradores que irão produzir a energia. Eles podem ser instalados, como nós vimos anteriormente, tanto na terra como no mar. Então, existem parques eólicos terrestres e marítimos, tudo bem? Na pergunta 4, como se dá a escolha do local onde serão instalados os parques eólicos? Primeiramente, um dos fatores que precisa ser analisado é a velocidade dos ventos da região, para que os aerogeradores possam funcionar de maneira eficiente. Então, a região precisa ser uma região onde tenha muito vento. Pergunta 5. Locais no Brasil onde já existem parques eólicos. No Brasil existem vários parques eólicos. Nós vamos citar alguns. Temos o Parque Eólico Girabatu, no Rio Grande do Sul, Complexo Eólico Sertão 1, na Bahia, Complexo Eólico Desenvix, também na Bahia, Parque Eólico Sangradouro, no Rio Grande do Sul, Parque Eólico Anacel, no Ceará. Entre outros, existem vários, certo? Então, nós vamos finalizar aqui a nossa aula de ciências. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, podemos nos falar no nosso plantão. Muito obrigado.